Está começando mais um Musicast da Museartes e hoje o assunto é a voz no canto. Isso aí. Coincidentemente ou ironicamente, hoje, para quem me conhece, estou com a voz mais grave. E quem vai conversar com a gente hoje é a Natânia Pietro, fonoaudióloga e coach vocal, e que trabalha em parceria com a Museartes, atendendo alunos, professores da escola. E também o nosso professor de técnica vocal, Johnny Hoffman, que inclusive vai poder falar um pouco de como funciona, porque ele é tratado pela Natânia. Então, pessoal, Sim. uma boa tarde. Para quem não sabe, a gente está gravando à tarde, né? Já que eu entreguei na saída já. E vamos começar com a Natânia aqui, uma perguntinha bem básica para a gente iniciar, que é como acontece a nossa voz? Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho então sobre a nossa voz. Como que acontece a nossa voz? Ah, importante dizer para os amigos aí, principalmente se houverem chatos de plantão, que a nossa conversa é para ser uma coisa mais descontraída. Então, a Natânia, apesar de ter toda a formação, em alguns momentos ela pode ah, não falar tão tecnicamente, justamente para que as pessoas que não tenham conhecimento também consigam entender sobre o que a gente está conversando. Muito bem. Desculpa interromper, que eu esqueci Tudo desse bem. detalhe. Mas pensando sobre a produção da nossa voz, a voz, ela depende da integridade e a integração de alguns subsistemas da fala. Por exemplo, que são eles, né? No caso, o respiratório, fonatório, ressonantal e articulatório. Falar um pouquinho, então, tentar falar de uma forma mais Viu simplificada que coisa bonita, pessoal? para vocês entenderem. O respiratório nada mais é que a nossa respiração. Sem ar, não há voz. A nossa respiração, né, ela provê energia básica para o mecanismo de vibração das nossas pregas vocais. A nossa prega vocal, né, para quem não sabe, ela fica nessa região aqui da laringe, são músculos revestidos de mucosa que num dos subsistemas da fala, que é o fonatório, ocorre, né, um mecanismo de vibração das pregas vocais quando nós estamos falando, cantando, né, fonando, que é o subsistema fonatório. Além desses dois, tem também o ressonantal. O que é o ressonantal? Ele é responsável pela amplificação do som, pela qualidade do som. Tem também o articulatório, que é o responsável pela característica do som de cada fonema, né, da nossa fala. Então, a integridade entre esses subsistemas, eles são responsáveis pela produção da nossa voz, dessa forma que acontece a nossa voz. Legal, então, Johnny, Até fica à vontade para traduzir agora para nós. em técnica vocal, a gente chama respiração de respiração, continua sendo a mesma coisa. O sistema fonatório a gente chama de fonte, que são as pregas vocais, e a ressonância, o ressonantal, a gente chama de filtro. Isso aí. Filtro. São Filtro. nomes técnicos, na verdade, né, que na fonoaudiologia nós também usamos, mas que fazem é o mesmo significado, né. Não, tudo certo. Eu acho que Tudo certo. a pergunta ela é a mais básica e a mais difícil de ser respondida, né? Por isso que a Sim. gente já começa brincando. Agora vamos para uma segunda, que essa aqui é a pergunta que eu sei que eu que vou tomar essa, né? Porque na verdade Uhum. eu fiz um ensaio há 2 dias atrás, pessoal, e eu não fiz o que eu deveria ter feito. Então eu tô com essa voz mais grave justamente por isso. Então, eu vou fazer a pergunta já esperando os olhares condenatórios, que é: qual é a importância então do aquecimento vocal e principalmente a médio e longo prazo? Uma vez que eu não fiz, não façam isso também. É, né, o aquecimento vocal, então, ele é muito importante, com certeza, porque pensando que a nossa prega vocal é um músculo revestido de mucosa e que nós, profissionais da voz, cantores, professores, atores, jornalistas, todos nós que utilizamos a voz como nosso instrumento de trabalho, precisamos preparar essa musculatura, né, da mesma forma que um atleta se prepara para uma Olimpíada, uma corrida, prepara a musculatura, nós também, profissionais da voz, devemos ter essa preparação. E aí entra o aquecimento vocal. É muito importante para preparar a musculatura para o uso intenso da voz, para evitar lesões, evitar alterações vocais, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento e fazer de fato esse aquecimento vocal, né? Não só fazer de conta que faz uns exercícios ali e achou que aqueceu a voz. Exato, isso dá o gancho até para o Johnny, como professor, também responder que é o tempo que é como eu digo, a gente sabe que tem a parte técnica, mas em média, na vida real, vamos lá, assim, podemos dizer, do que a gente conhece do dia a dia, o que que seria o mínimo necessário para se fazer e como fazer, porque
melhor do que não fazer é pelo menos fazer um pouco. Não fazer de conta que está fazendo, como disse a Natânia, mas também, Isso. o mínimo possível. Uhum. Na aula de técnica vocal, eu busco fazer entre 7 a 13 minutos, assim, no máximo, pra gente conseguir ter um bom aquecimento, um bom preparo para ir pros exercícios, que são coisas diferentes, os aquecimentos e os exercícios, e depois já pegar o repertório do aluno. Ou seja, né, a gente está falando, isso é importante dizer, independente se a pessoa vai trabalhar 5 horas ou se ela vai trabalhar para a apresentação de uma música, continua sendo importante o aquecimento vocal. Isso, com Importantíssimo. certeza. Até para outros profissionais, né, como a Natânia falou, professores, atores, não é só cantores que precisam aquecer a voz. Exato, Exatamente. a gente tem aula de técnica vocal, a gente não diz de canto, porque também tem gente que busca que não é só para cantar. Perfeito, ótima Exatamente. observação. E aí, então, a gente vai seguir, como a Natânia já disse, somos atletas da voz, né? Como é que a gente mantém um condicionamento, né? Como é que a gente consegue, como é que a gente pode levar uma vida vocal saudável, né? E aí nós vamos entrar na questão de quais são os melhores alimentos ou o que, que é melhor, né? A água é vida, como dizem, porém já vi gente tomando café antes de cantar, já vi gente tomando cunhaque antes de cantar, porque daí não sente a garganta, isso eu nunca fiz. Ah, mas então, o que, que seria essa questão da gente ter esse condicionamento, né? Como é Isso. que a gente consegue criar uma rotina para isso? Então, para ter uma vida vocal saudável, né, para criar essa rotina vocal saudável, acima de tudo, ter um acompanhamento com um profissional. No canto, por exemplo, tem acompanhamento de técnica vocal, né, aulas de canto para trabalhar toda essa parte musical. Além disso, também, o fonoaudiólogo que vai estar trabalhando a performance vocal, essa parte do condicionamento com exercícios. A importância também no acompanhamento com o otorrinolaringologista, fazer um exame, né, para ver como que está a saúde realmente das pregas vocais, para a partir daí fazer um planejamento terapêutico com o fonoaudiólogo e também auxiliar nas aulas de canto. Para início, assim, esse acompanhamento com o profissional, né, que vai estar auxiliando ali, orientando quais exercícios fazer, a demanda dos exercícios, né, as séries, quantidade, enfim, para trabalhar essa parte do Desculpa. condicionamento. Hã, e depois esses cuidados com a alimentação, né, como tu bem falou, a água hidrata, né, o organismo, logo, por consequência, né, vai estar hidratando também as pregas vocais. Pregas vocais hidratadas melhora o mecanismo de vibração, como nós já havíamos falado ali no início. Então, se manter hidratado é essencial. Cuidar da alimentação, por exemplo, o álcool, né, como você falou, o álcool, o que que ele acontece? Ele anestesia, né, os músculos, então vai fazer com que tu pense que tá tudo bem, tu vai usar mais ainda, abusar mais ainda Vai da tua judiar, voz, né? vai judiar da tua voz. Então evitar bebidas alcoólicas, café, antes do uso intenso da voz. Deixar a cervejinha para o final do show, né, para depois do canto, para tomar. Antes, Ideal Até, só. evitar. até tem muitos mitos, né? Tipo, gengibre. Gengibre Isso. antes de cantar. Não, não, é Não, depois. é outro, né, outro alimento que também anestesia as pregas vocais, que a pessoa pensa que É tá, verdade. ou também muitas pessoas: "Ah, chupar uma pastilha ali que vai melhorar", também não, é tudo mito, é mito. A pessoa só vai ter a sensação que tá tudo bem, mas na verdade vai fazer com que abuse ainda e depois do show pode ter consequências, e a Tá. longo prazo mais ainda, né. E aí então aproveitando, né, a gente não falou dos refrigerantes, que eu acho que não, enfim, não, a melhor coisa é a água, né, a gente já deixou muito claro, então só para Isso. passar por ele, e das frutas que todo mundo fala que faz milagre é a maçã. Então, a maçã é famosa, né. Por quê? A maçã, ela é um alimento que é astringente. O que que é isso? Ela deixa a saliva mais fininha, isso ajuda nesse mecanismo de articulação, de produção na voz. Por exemplo, leite e seus derivados deixam a saliva mais grossa, então fazem com que tu faça mais esforço no momento de cantar ou falar, né, enfim. E a maçã, então, por isso que é um alimento muito famoso e conhecido, que a gente fala: "Ah, vai cantar antes do show, vai antes de falar, come uma maçã", até mesmo para trabalhar a questão quando tu morde a maçã, tu também está trabalhando toda a musculatura, né. Hã, Na hora de falar também isso vai auxiliar bastante, por isso que a maçã é tão famosa. Muito bem. Isso aí. Acho que a gente conseguiu deixar muito claro isso. Uhum. Vamos para mais um tópico aí, aproveitar, vamos usar o exemplo do Johnny, que eu vi pessoalmente aqui. O Johnny, para quem não sabe, ele é professor técnico, além de ser professor de técnica vocal, ele canta também muito bem. Uhum. E
há o quê? Uns 2 meses atrás, o Johnny andava aqui pelos corredores da Museates meio cabisbaixo, né, porque já fazia quase um mês que ele não tinha conseguido recuperar a aula. E eu, de certa forma, de fora, fiquei preocupado, achando que fosse, hã, o excesso de aulas. Porém, eu tinha recordado que no ano anterior ele teve bem mais alunos. Então, acho que é um exemplo prático para mostrar para as pessoas que como é importante ter um acompanhamento e contar também essa história para que o pessoal saiba, né. Isso. Uhum. Procurei a Natânia porque eu estava muito mal. Chegava em Bate. casa chegava em casa Estamos sem no Rio Grande do Sul, né, Isso, ninguém pessoal. percebeu. chegava em casa sem voz ou com dor, com aperto. Procurei ela, a gente fez eu tive que fazer um exame com o otorrino para ver se estava tudo ok, o exame deu tudo ok, e daí a gente trabalhou direto no problema que era o condicionamento, que Hum. era essa falta não falta de exercício, eu já estava fazendo os exercícios, mas precisava de mais para minha Lembrando demanda. que toda aula de técnica vocal, o professor ainda faz o aquecimento junto com o aluno, né. Faz o Então aquecimento, canta, mostra como ou tá. seja, a importância que é realmente, estar sendo acompanhado, né, foi Exatamente, porque o acompanhamento vai trazer para ti a quantidade de séries, de exercícios, né, a frequência. Então isso, não é só fazer o exercício, né, não é só o aquecimento, não é só ali fazer o exercício e deu. e no teu caso vocês procuraram bastante, né, a gente estava conversando nos bastidores aqui que poderia ser até o banquinho, né, que eu já fiquei indignado, porque A pediram tanto um postura. banco aqui, né, Foi. diferenciado. Logo que o Johnny me procurou, eu disse pra ele: "Não, primeiro nós temos que fazer uma avaliação pra ver como que tá a saúde da tua prega vocal, né". E ele foi, procurou um otorrinolaringologista, que é o médico responsável por essa avaliação, fez, e tá tudo certo, tua prega vocal tá saudável. Então, a partir daí, a gente tem que fazer um trabalho de preparação vocal, né, condicionamento vocal. E começamos a tentar entender, né, os hábitos que o Johnny tinha no dia a dia, no canto. Como professor de técnica também, ele Alimentação, alimentação, ele tem o Alimentação, conhecimento. hidratação direta e indireta. Exatamente. olha, não é bom, é que o pessoal tem que saber, para vocês verem como não é tão simples assim quanto Isso. parece. Então, até ali no início foi o banquinho, né, que ele achou que fosse a questão da postural, mas, claro que no acompanhamento, né, fonoaudiológico, nós vamos fazendo, tem anamnese, avaliação, que a gente pergunta, né, para tentar entender a rotina do cantor, do profissional da voz, para ver o que que pode estar causando essa fadiga vocal, esses sintomas vocais, que não é normal, né. Não é normal sair do show, ficar com uma ardência, ou depois de cantar, né, numa roda de entre amigos, ficar sem voz, fica com rouquidão, isso é um sinal de alerta. E a longo prazo pode desenvolver um nódulo vocal, por exemplo. É bem como nós estávamos conversando, né? Que é o nódulo? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, quando tu usa um calçado apertado, fica machuca o pé. Aí insiste naquele calçado de novo, machuca de novo, até que forma o calo ali, né? Então o nódulo ele é o abuso, né? O uso intenso da voz sem cuidados vai machucando a tua prega vocal e a longo prazo tu desenvolve esse nódulo. Aí é outra questão, né, que tem que ter muita paciência, como eu digo para os meus pacientes, e persistência, porque aí, dependendo da tem que restringir as atividades vocais, tem que ter esse acompanhamento de fazer exercícios todos os dias. Eu vejo, às vezes, a resistência, né, do paciente de ter que fazer. Eu digo: "É chato mesmo, não é legal estar fazendo, mas é importante, é o tratamento". É como eu digo muito pro Johnny, é a mesma coisa, tu vai tomar o remédio tu tem o horário, né, a dosagem, tudo certinho. Na fonoterapia não existe medicamento, o medicamento são os exercícios. Tem séries, frequência, enfim, é o teu remédio, como eu digo. Então tem que ter toda essa paciência e persistência. Por isso que eu sempre digo, cuidar, trabalhar esse preparo, esse condicionamento vocal para evitar lesões. Sempre melhor o preventivo, né, do E Sim, que com certeza. depois ter que eu até cheguei pra Natânia e falei: "Eu acho que a minha carreira acabou". Acho que meio acabou pra mim. dramático, mas tudo certo. Mas tá intacta, tá intacta. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso Musicast, mas antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta para a Natânia, que eu já faço meio sorrindo, porque eu tenho uma questão meio irônica, assim, mas falando, o papo é sério, eu queria que essa pergunta eu já fiz para ela logo que a gente se conheceu, quando ela veio visitar a Museates, eu fiz essa pergunta, e aí agora quero que ela responda para quem está assistindo e escutando, obviamente, como que é a tua formação de coach vocal e a importância disso Uhum. no contexto, porque hoje em dia as pessoas confundem muito a questão, né, não só na área de musical, mas enfim,
a palavra coach ela acabou, sendo, popularizada demais para qualquer situação, então acho que é Uhum. importante tu deixar claro para todo mundo como que é trabalhado. Certo. A minha formação em coach vocal, então, foi no Centro de Estudos da Voz, em São Paulo. O profissional coach, né, o coach vocal, ele auxilia os profissionais da voz a alcançarem e atingir as suas metas e performance vocal. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade, né, em falar em público, pessoas que têm ansiedade em falar em público, que não conseguem alcançar essa demanda vocal, essa performance vocal nessa área, o profissional do coach vai estar auxiliando ah, com metas, né, específicas para alcançar esse potencial, alcançar esse objetivo. Também já recebi pessoas que, por exemplo, professores, né, que tinham dificuldades em administrar as aulas, trabalhar toda essa dinâmica e performance vocal. Então, o coach nada mais é do que aquele profissional que vai te orientar a atingir, alcançar com as tuas metas vocais, na tua performance vocal. Uma clareza mental também, né. Sim. Eu tô agora tu falou, eu fui pensando, né, eu sempre tive um problema, eu não canto mais, tá, mas já cantei. Há uns 10 anos atrás já cantei na noite. E eu tinha um grande problema, né, porque eu sabia as músicas já, mas eu ficava muito ansioso, então eu passava a música mentalmente e não conseguia prestar muita atenção no que estava acontecendo pra frente, porque eu tocava e cantava, Sim. mas a minha preocupação era sempre perder a letra, né, Uhum. então eu não sei se isso tá dentro dessas. Sim. É, eu sempre costumo falar porque nós somos seres humanos. Não, a gente tenta, né, fazer tudo perfeito, mas na verdade não existe a perfeição. Então, todos nós vamos ficar um pouco ansiosos, nervosos antes de entrar em público, antes de gravar, antes, enfim, isso é natural. O que não pode se tornar patológico, né? Então, ter esse acompanhamento com um profissional que vai estar até auxiliando. Existem técnicas, né, estratégias de comunicação tanto para a parte vocal falada, voz falada, como para a voz cantada, existem técnicas para te auxiliar a alcançar e atingir as suas metas, não deixar de fazê-las, né? No caso, tanto no teu caso, né? Tinha medo de esquecer a música, tenho medo de errar, enfim, tantas questões que surgem que é normal. Então, o coach ele vem para te auxiliar a alcançar essas metas, né? Passar por isso com estratégias, com perguntas, com acompanhamento. É, Não, não é um trabalho de um dia, né. não, não é um acompanhamento. Normalmente tem um número mínimo de sessões que são 12, né, 12 sessões de coach para essas demandas. E não só também a questão do medo, timidez, mas também da performance vocal em si, né, da tua Ah, performance como um todo vocal para o profissional da voz, seja ele cantor, artista, Sim. ator, uhum. jornalista, professor, enfim, a tua demanda vocal. Se eu tivesse te conhecido antes, eu tinha evitado muita fadiga. É, pois então. Verdade. Não, legal, é importante tu falar sobre isso, então isso casa Uhum. junto com a tua formação, né, que é em Isso. fonoaudiologia, então, estamos chegando ao fim, pessoal, obrigado a todos que escutam, que nos acompanham. Queria agradecer aqui a Natânia por ter disponibilizado tempo para vir. Lembrando, ela trabalha junto com a Museartes, em parceria. Professor Johnny Hoffman também, provavelmente vai aparecer mais vezes aí, já estou escalando ele pro da técnica vocal em específico. E aí era isso, pessoal. Até a próxima e um Isso aí. abraço. Agradeço também a oportunidade, nos colocamos à disposição, né? Fazemos os atendimentos de forma online também, presencial e online. Temos a parceria aqui com a Muse Artes, é só entrar em contato, qualquer dúvida, nos chamarem, ligarem, enfim, É E boa, hein? estamos à disposição. perfeito, eu já estava cortando, né? Já que a Natânia puxou e também aproveitar para o pessoal que queira perguntar alguma coisa também, fica à vontade de mandar para a gente, pode ser por Isso, e-mail, podem entrar enfim. em contato. A gente dá um jeito de retornar para vocês. Então, E também os que talvez queiram questionar alguma coisa, como eu falei lá no isso. começo, a gente não despreza ninguém, mas o importante é uma conversa descontraída. Então, se Sim. alguém acha que tecnicamente possa estar alguma coisa errada, não tem problema, a gente não tem problema com críticas, mas mande pra gente e a gente conversa com vocês Isso. E tranquilamente. também, né, a importância, Henrique, de falarmos que também fazemos atendimentos de forma online. Então, qualquer região que tiver interesse de um acompanhamento conosco, é só entrar em É, contato. tanto da parte de fono como também de aulas. A Museados também dá aula Exatamente. online. Se a pessoa tiver interesse, a aula personalizada, os seus 50 Exatamente. minutos de atendimento, só ela e o professor, ao vivo, a mesma coisa com a Natânia, só não sei se é 30 minutos ou mais. Isso, de 40 a 45 minutos as É, sessões. também parecido com a aula de técnica vocal. Hum.
Certo? Muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Até. Tchau, tchau.